Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha aqui a gente para mais um dia do nosso propósito, conhecendo o processo. Por que eu preciso saber, conhecer o processo, irmã Sinara? Para saber que ele tem tempo, para saber que tem hora para acabar e que você não está sendo derrotado, você está sendo promovido. Deus está te preparando para algo maior e melhor. Estou tentando colocar essa lâmpada de um jeito que ela não ofusque as minhas vistas, mas que eu possa ler. Amém? Você tem que entender que vai passar. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E você vai aprimorando. Você passa por um processo hoje, por um processo amanhã, por um processo depois da manhã, e você vai se aprimorando a cada dia. E a gente tem falado de vários processos, né? E eu falo isso, gente, porque quero que você entenda. Primeiro que não tem pra onde fugir. Se você é um barro escolhido, e Deus pretende te transformar num vaso, não tem pra onde você fugir. Mas eu quero te dizer que Deus é com você em todos os propósitos, todos os processos. Em cada um desses aqui, ó, Ele é com você, Ele não te deixa sozinho. Deus não te deixa passar a luta sozinho, gente. E a presença do Senhor é que nos garante a vitória. Você está entendendo isso? Então, resista o processo. Resista para você poder alcançar o propósito. A gente falou primeiro da escolha, né? Aí nós falamos da peneira, do amassado barro, e hoje nós vamos falar da separação do barro. Amém? Nossa palavra-chave, o nosso texto que a gente está usando aqui para o nosso coração é Jeremias 18. E eu vou estar lendo todos os dias. Você vai ter esse trecho da Bíblia cravado no seu coração. Toda vez que você lembrar, você fala: eu sou barro. Eu tenho um oleiro, eu tenho um dono. Eu estou sendo trabalhado. Eu estou sendo moldado, mudado, melhorado. Glória a Deus. Amém? E a gente vai ler, hoje nós vamos falar da separação. É porque eu quero sempre estar trazendo o último para você ficar ligadinho. Amém? Hoje nós vamos separar. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 18, do 1 ao 6. O vaso nas boas mãos do oleiro. Palavras de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias o orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu já disse para você que você é barro, que você foi escolhido antes mesmo de saber que você seria um vaso. No seu tempo de barro você foi escolhido. Isso é tremendo demais. E eu já falei sobre a peneira que você passou. Você foi peneirado para extrair de você raízes, impurezas, pedras, entendeu? Para tirar o que é ruim e ficar com o que é bom. E você foi, nós falamos sobre o amassado barro, onde esse pó, né, que sobrou da peneira, vai sendo irrigado, molhado com água. Eu já disse para você que essa água é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que vai adentrando no seu coração, que está endurecido, ressecado por tanta dor, tanta mágoa, tanto desespero, tanta decepção, tanta frustração. E Deus vai levando a palavra dele dentro desse coração que está endurecido e vai molhando e vai regando e é tremendo. E aí começa uma massa. E ontem foi o amassar, e você vai sendo amassado, porque enquanto você é amassado, você ganha resistência, consistência, glória a Deus, amém? E hoje nós vamos falar da separação. Depois que esse barro, gente, é amassado bem amassado mesmo, esse barro é retirado por um tempo, guardado em um local e coberto por uma lona. Por quê, irmã Sinara? Porque é o tempo de espera.
é o tempo dele ficar tampado ali, porque no meio do amassar ali, ele vai dando bolhas de ar. Ele precisa ficar separado, curtindo, para essas bolhas saírem dele. Então ele fica ali tampadinho, separadinho, coberto por uma lona. Esse tempo, gente, eu tenho para mim, para nossa vida, que é a fase onde Deus nos separa de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos lugares, de muitas situações. Esse processo fala de esperar. Esperar sozinho, gente. Esperar separado. E é muito difícil. Eu tiro exemplos da minha vida porque eu posso falar do que eu vivi. Eu não posso falar do que os outros estão vivendo, gente. Eu posso falar do que eu vivi. E eu passei por esse processo de esperar. Eu que sempre fui cercada de muita gente, porque eu sou muito brincalhona, eu sou muito risonha. Inclusive, eu achei que esse era um problema para eu servir a Deus, para eu falar de Deus aqui, porque por me verem sempre sorrindo, vão pensar, essa mulher tá zoando, debochando. Isso não é, gente. Eu tenho um espírito alegre, mas eu amo a Deus e sei que Deus é coisa seríssima. E é por isso que eu não queria vir falar dele aqui, que eu falei, Senhor, não vão me levar a sério. Só que Deus vai usar a mim e a você da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser, e do jeito que nós somos. Que é ruim Ele tira, e se Ele não tirou esse meu espírito alegre, Ele me deu desde que eu nasci. Eu sou a ovelha risonha da família, eu faço todo mundo rir, eu nunca deixo ninguém sozinho, eu estou sempre conversando com todos, eu sempre mostro o lado bom, então eu estou sempre levando algo bom para minha família, a gente está sempre sorrindo junto. Então, eu falei, eu não posso levar a palavra, Senhor, porque eles não vão me levar a sério, eles não vão levar a sério uma pessoa como eu, por muitas falhas lá atrás, por muitos erros, mas por eu ter assim esse jeito de ser. Gente, eu posso estar sorrindo aqui, mas eu levo Deus a sério. Deus é a minha base, Deus é o amor da minha vida, e tudo que eu não quero é entristecer o coração do meu Pai. E mesmo eu sabendo que eu poderia ter 1000 retaliações aqui pelo meu jeito de ser, por amor a Ele eu estou aqui. Amém? Então, só que Deus precisou fazer isso, me passar por esse processo. E para mim foi muito difícil, porque eu estava sempre no meio de todo mundo, sempre rindo, sempre brincando. Só que eu estava sempre no meio brincando, rindo, do meu jeito de ser, bebendo, dançando, né? E quando eu comecei a servir a Deus, quando eu comecei seriamente a servir a Deus, eu sabia dentro de mim que se eu não me afastasse, se eu não permitisse que Deus me afastasse de algumas coisas, eu não ia resistir, eu não ia conseguir. Porque as minhas amigas, são minhas amigas até hoje, eu amo demais, gente, nada mudou. Eu continuo amando elas e orando pela vida delas. Agora ela tem uma amiga que ama demais e que ora demais pela vida delas. Glória a Deus. Tá vendo como Deus não tira nada sem dar algo muito melhor? Deus não tirou a amiga. Ele deu uma amiga que ora. Só que eu sabia que naquele processo eu precisava ficar longe. E chegou um tempo que Deus me afastou de tudo. Eu sou muito amiga das minhas filhas, eu amo demais as minhas filhas. Mas chegou um tempo que até delas eu fui separada. Deus permitiu um conflito do nada. Foi Ele que permitiu. Não foi Satanás que fez, não. Foi Deus quem permitiu, porque era o tempo do meu processo. E hoje em dia eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por causa disso. Na hora a gente não entende o processo, mas depois você dá graças a Deus, você dá glória a Deus. Eu com a minha luz, lâmpada aqui, uma peleja. Aí, não tinha mais amigos. Eu não podia estar com elas, porque se eu fosse ver elas, eu ia beber, eu ia dançar, eu ia pro forró, e eu não ia mais na igreja, porque quando você começa a caminhar e você cai, Satanás fala assim, não vai, você não pode ir para a igreja, você não é digno de estar lá. Olha só como é que você é, você começa, você cai, você levanta, você cai, você levanta, você cai, você não é digno de estar lá dentro. E você acaba dando razão, porque eu fazia isso, eu dizia a verdade, igreja não é o meu lugar. Ele quer que você pense isso, sabe por quê? Porque no momento que você continua indo, mesmo caindo, tem uma hora que você não cai mais.
Deus vai firmando, é o que eu falei para você ali. Ele vai firmando os seus passos, ele vai, no amassar ali, ele vai reestruturando, ele vai te dando persistência, consistência, você vai ficando forte, ainda que esteja sendo amassado, só que esse amassar te traz força. E ele começa a te acusar e você começa a ouvir e deixa de ir na igreja, que é o que ele quer que você pare. É o que ele quer, o plano dele é esse. Mas eu passei por esse processo. Por que Deus permite esse processo, irmã Sinara? Porque você tem que entender uma coisa na tua vida, que vai ter horas, momentos na sua vida, que você não vai poder contar com ninguém, a não ser Deus. E é isso que ele quer que você entenda. Que vai ter momentos que você não vai poder contar com ninguém. Só vai ter ele, para você entender e saber que ele é suficiente. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. E o momento dele ser Deus na sua vida vai chegar, já chegou, ou está sendo agora, ou vai vir. Eu não sei qual o processo que você está. E esse momento chegou na minha vida. Todos sumiram, gente. Todos se afastaram por um curto espaço de tempo. Mas para mim foi muito, porque eu estava sempre rodeada de gente. Então aquilo foi muito ruim. E Deus falou assim, eu tô. Olha para mim. Eu sou suficiente, conta comigo. A gente tem uma mania de esperar apoio dos outros, o abraço dos outros, o amparo dos outros. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou suficiente na sua vida. Porque vai ter momentos no desespero, numa hora, numa agonia, que não vai ter a quem correr. Não vai ter para quem você correr. E se nessa hora, desse desespero, você não crê que Ele é Deus, que Ele é suficiente, você está perdido. Então Deus permite esse tempo para você entender. E confiar, aprender a confiar nele. Porque nessa hora da agonia, você vai, ainda que não tenha ninguém, você vai falar, peraí, eu tenho Deus. Eu tô aflito, eu tô desesperado, eu tô agoniado, eu não tenho ninguém para me apoiar aqui, mas eu tenho Deus. Mas eu tenho o Senhor Jesus. E Ele é o suficiente, então eu vou correr e orar. Eu vou correr e vou clamar. Gente, N situações na vida você vai passar que não vai ter ninguém. E mesmo que tenha, tem coisas que você não quer dividir. Tem coisas aqui dentro que você não quer dividir. Quantas vezes você deitou e dormiu chorando? Porque se você falasse o que você estava sentindo, ninguém ia entender. Iam dizer que você é chata, enjoada, fresca, manhosa. Só que tá doendo. E você nem fala. Porque não vão entender. Então tem momentos que mesmo cercado de muita gente, você tá sozinho. Aparentemente. E é nessa hora que você tem que entender que você tem Deus. Então Deus às vezes precisa nos separar. Coisas, de pessoas, de lugares, de tudo que for preciso. Porque se você precisar de alguma coisa e alguém te acudir, socorrer, precisei, dê um grito, veio alguém, veio fulano, veio ciclano, precisei de dinheiro, veio fulano, veio ciclano, tô com dor, veio isso, veio o médico, veio... Você nunca vai reconhecer que Deus é o suficiente. Porque você vai esperar sempre alguém te ajudar. Sempre alguém vai vir. E vai ter horas que não tem ninguém. Que não vai ter ninguém na sua vida. E ainda que tenham, eles não vão poder te dar o que você precisa. O que você quer. Imagine você num leito de hospital. Enfermo. Uma enfermidade seríssima. Ainda que você tenha 1000 pessoas ao seu lado, elas não podem curar você. Não, elas não podem. Deus pode. Imagine você sozinho dentro de casa, entra um ladrão, você se sente apavorado e não tem ninguém, você não pode nem gritar. Você tem que saber que Deus está lá, que Deus está aí e que você pode clamar Ele ali, ó. Então tem horas que Deus permite essa separação para você entender que Deus é suficiente. Para você ter um contato de pai e filho, sabe? De quem está desesperado com quem vem e acalma a tempestade. Então esse processo não é Deus arrancando ninguém da sua vida. Gente, preste atenção. Olha o que eu vou falar para você aqui. Vai ter épocas que Deus vai tirar muita coisa da tua vida. Mas o que for verdadeiro vai voltar. Isso é tremendo, gente. O Espírito Santo trouxe no meu coração agora. Quem for de verdade, Deus não vai tirar.
Talvez ele precise separar você um pouquinho para você contar com ele, aprender que ele é base. Mas quem for de verdade vai voltar, gente. Quem for de verdade na sua vida vai ficar. As minhas amigas, que eu me separei delas por causa da bebida, porque se eu fosse sair com elas eu ia beber, e eu queria muito firmar. Porque eu tava cansada de começar a cair, levantar, cair, levantar. Eu falei, gente, eu preciso. E eu comecei a orar a Deus para eu me dar firmeza. E como é que Deus fez para me dar firmeza? Separou. Ele falou, filha, se você for, você vai, então você não vai. Se elas vier, você vai, então você não vai. Então elas não vêm, você não vai, você vai ficar aqui. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei como ele fez. Só sei que houve um tempo de separação. Houve, não vou mentir. Houve um tempo de curtição. Porque enquanto o barro está separado, ele está sendo curtido. Amém? É um tempo de curtição, é um tempo diferente. Que Deus está fazendo na tua vida ali. Tá ruim essa luz, né, gente? Meu Deus. Você pensa assim no seu coração, ó. Eu tô sozinho. Tô abandonado. Ninguém me vê. Ninguém se importa comigo. Porque eu pensei, falei, meu Deus do céu, comecei a ir pra igreja, o trem ficou pior, gente. Pensei. Falei, meu Deus, eu comecei a caminhar, o negócio ficou pior, todo mundo me deixou de lado, minha filha brigou, e aconteceu um tumulto, gente, do nada. Eu falei, meu Deus do céu. Você pensa, eu tô sozinha, eu tô abandonado, tô jogado, ninguém me vê. E Deus fala, não, você tá separado. Você tá guardado. E nesse momento eu não tô deixando ninguém chegar perto de você para não te machucar, para não te corromper, gente. Deus às vezes precisa separar a gente até de nós mesmos. Já viu como é que a nossa mente é terrível? Deus precisa chegar e dar um basta ali. Então esse tempo de separação é necessário para curtir você, para você ganhar resistência. Você pensa assim, ninguém. Tem ninguém, não. Agora que eu vi que eu tô sozinho no mundo. Nessa hora você nunca esteve tão bem acompanhado. É nessa hora que você não tem noção de como você tá bem acompanhado, gente. Porque Deus tá do ladinho. E nessa hora, tudo que você precisa é de Deus. Ele já tirou todo mundo para você entender que nessa hora, tudo que você precisa é de Deus. E Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele quer te mostrar que Ele é suficiente. Sabe por quê? Que aí depois, quando Ele trouxer todos de volta, os que forem para ficar, os que são verdadeiros, quando Ele trouxer todos de volta, ainda que você tenha todos, você não vai ficar com todos se Ele não tiver. Você vai trazer Ele por meio de todos. Você quer todos, mas você não abre mão dele por nada, gente. Isso é tremendo, isso. Isso é tremendo que Ele faz. Depois Ele traz todos de volta. Só que você tá tão apaixonado por Ele, tão certo de que Ele não te deixa, de que Ele não te abandona, de que Ele não te deixa sozinho um segundinho, de que Ele supre todas as suas necessidades, de que Ele é suficiente. E quando você entender que Ele é suficiente, Ele traz o resto. Porque Ele acrescenta, não tira nada. Só que para isso, você tem que entender que Ele é a prioridade. Se todo mundo fizer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, para que serve Deus na tua vida? Você vai lembrar de Deus quando? Não vai, gente. Não vai. Ninguém lembra de Deus. Ninguém não. Mas você para pensar. A gente pensa mais em Deus quando? Quando é que a gente busca mais? Quando a gente clama mais? Quando é que a gente pede mais? Quando tá sozinho, quando tá no aperto, na dificuldade. Geralmente quando a gente tá muito feliz, com o bolso cheio de dinheiro, passeando no shopping, a gente lembra de Deus, mas não é aquela coisa. Mas quando o calo aperta, gente, você não tem pra onde correr. Aí você, fulano podia me ajudar, ciclano podia, parece que ninguém quer saber de você. Mas não é eles. Não é eles que não querem ficar do teu lado, não é eles que não querem saber de você. É Deus que fez isso.
Para você olhar e falar, Senhor, não tem ninguém. Aí ele fala, eu tô aqui. Que ninguém é esse? Eu tô aqui, eu tô contigo, eu tô do teu lado. Tô te guardando, tô te separando. E eu sou suficiente na sua vida. Quando você não tiver ninguém, ou tendo todo mundo, eu sou suficiente na tua vida. Então esse eu queria falar com você hoje. Da fase da separação. Você não tá sozinho. Você tá com o Senhor Jesus. Deus está contigo. E no momento que você entender que Ele basta, quem for de verdade volta. Quem for de verdade fica. As minhas amigas da bebida, hoje eu falo com todas elas. Oro por todas elas. Eu tinha vergonha, gente, de falar com elas que eu estava na igreja. Quando elas me chamavam para sair, eu sabia no meu coração que se eu saísse, eu ia beber, eu ia zoar, eu ia fazer um monte de bagunça. E eu não queria mais cair. Eu estava cansada. A cara estava arrebentada de tanto cair. Eu não queria mais. Então, eu falava para elas assim, não posso porque eu tô trabalhando. Eu vou trabalhar esse fim de semana, não tem como sair. Na verdade, eu não queria ir. Eu não queria dizer que eu não queria... Que eu tava na igreja, eu não queria, eu tinha vergonha. Olha, você vê o ponto que o homem chega a se envergonhar de Deus de uma certa forma. E eu falava, não vou não, porque eu tô trabalhando. Aí um dia eu tomei coragem. Aí ela falou, amiga, vamos sair, vamos tomar cerveja, vamos fazer churrasco aqui em casa, eu vou convidar uns amigos aqui e tal. Aí eu falei, eu não vou não, porque eu tô na igreja. Tu tá na igreja? Eu tô indo na igreja, eu preciso dar um tempo de bebida. Eu já tinha dado um tempo, só que aí eu tomei coragem pra falar. Falei, eu preciso dar um tempo de bebida na minha vida. E eu não vou não, amiga, porque se eu for, eu vou beber, e eu tô num propósito. Aí expliquei, sabe? Falei assim, Deus me deu uma sabedoria pra falar. Aí ela falou assim, não seja por isso. Eu vou beber suco com você. Cara, isso não tem preço. Você tá entendendo? Eu bebo suco contigo, amiga, mas eu não abro mão de você. E eu falei, meu Deus do céu, gente, que coisa linda isso. Isso é Deus. Ele não tira. Quem é de verdade sempre fica. Eu separei um versículo aqui pra você, que tá no livro de Gálatas. Quem escreve essa carta aqui, a igreja de Galácia, se não me engano, é o Paulo que eu falei no outro. O Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que apedrejava os crentes, matava. Depois Deus entrou na vida dele e fez uma obra tremenda. Eu perguntei ao meu esposo, ele falou que são 13 cartas. São 13 cartas para a igreja aqui dentro da Bíblia que Paulo escreveu. Isso é tremendo demais, gente. E eu vou ler o versículo que eu vou ler para você é o 15, tá no primeiro. Mas primeiro eu quero ler o 1 para você entender quem é Paulo. E para você entender por que eu estava falando dele com tanto, sabe? Porque é tremendo ver Deus fazer a obra na vida de uma pessoa. Entendeu? Pegar Gente, Deus é demais. Não tinha como, entendeu? Só Deus faz isso. Tem coisa que é só Deus que faz, tem situações e coisas que é só Deus que faz. Aí, como eu falei muito de Paulo, eu peguei justamente aqui no livro de Gálatas. O que tem a ver com a pregação é o 15, mas eu quero ler aqui do 1 ao 5, só para você entender quem é Paulo, para você entender quem é Deus e como é que ele faz a obra, e quando ele faz não tem para ninguém. Até porque a gente está falando de quê? Processo e obra. Paulo, capítulo 1 diz assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo na igreja de Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Um homem que não aceitava Jesus por nada. Um homem que Jesus para ele era o anticristo. Deus chega, gente. Jesus vai chegar para todos. Mas o que eu quero ler aqui sobre o processo nosso aqui do barro é o 15, que diz assim, ó. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Em outros, eu até separei aqui alguns outros livros, alguns outros capítulos e versículos que falam sobre separação. Levíticos 20 fala sobre a separação dos povos.
Deuteronômio 10 fala a separação da tribo de Levi. E eu separei isso para você entender que Deus separa. Nos separa. Ele nos separa de circunstâncias, coisas, pessoas. É necessário separar. Porque a minha mãe sempre dizia assim, ó. Quem se ajunta com porco, farelo come. Tá entendendo isso? Hoje eu sei exatamente o que ela quis dizer. Então tem épocas da nossa vida que Deus precisa nos separar, gente. Pra gente parar de comer farelo, em nome de Jesus. Hoje a gente está falando da separação do barro. E eu tô aqui para te dizer que você não tá sozinho, não tá abandonado, você não tá sendo excluído por ninguém. Não. Não é eles, é Deus. Separando o que é dele. Preparando o que é dele. Cuidando do que é dele. Para uma grande obra. É tremendo isso, gente. Então, é isso aí. Primeiro ele escolhe o barro, depois ele peneira o barro, depois ele separa, amassa o barro e por fim ele separa. Hoje é o quarto processo. Ainda faltam 3. E amanhã a gente está aqui de novo com o próximo processo. Isso aqui é para você entender. Eu não sei qual lado você está se encaixando. De repente você está assim, meu Deus, irmã Sinara, eu estou sendo peneirado. Irmã, porque escolhido você já foi. Você está aqui, escolhido você já foi. Barro escolhido você já é. Então, tem 6 processos para você, porque escolhido você já foi. Então, não sei se você está sendo peneirado, se você está sendo amassado, se você agora está separadinho aí, curtindo. É a fase da curtição. Eu não sei qual é a fase que você está. Não sei se você vai estar na fase de amanhã ou de depois. Eu só sei que eu sei qual é a fase que eu tô. E você vai se achar dentro desse processo. Você vai se achar e vai entender o que está acontecendo. E vai perseverar. E vai saber que o final é tremendo. Que depois dos processos chega o propósito. E o propósito de Deus é tremendo. Amém? Vamos orar? Nós precisamos de Deus, gente. Sem Deus é impossível. Mas Deus me falava no meu coração que durante todo o processo Ele está comigo e com você. Que a gente não está passando nenhum desses processos aqui sozinhos. Que Ele está conosco. Então, se você está sendo separado agora, é para você olhar para Ele. Entender que Ele é Deus na sua vida. E que tem coisas que homem nenhum vai fazer. Mas se você confiar nele, Ele faz. Ele faz. Ele é suficiente na sua vida. Para de contar com o apoio dos outros, com a mão dos outros. Por mais que eles queiram, vai ter horas que ninguém vai poder fazer nada por você, a não ser Deus. E é por isso que Ele quer que você entenda que você tem Ele. E se Ele precisar tirar coisas da sua vida, pessoas, para te provar isso, Ele vai fazer sim. Ele fez comigo, Ele fez com muitos e Ele vai fazer. Entenda que Deus é suficiente na sua vida. Não que você não precise de pessoas. Pessoas são bênçãos. Mas tem coisas que pessoa, nada, situação, dinheiro, nada vai poder fazer. Tem coisas que é só para Deus. E é isso que Ele quer que você entenda nesse processo. Ele te separa, coloca você olhando para Ele, dependendo dEle, confiando nele, e Ele faz o que você precisa. E você entende que ainda que você tenha todos, ou que você não tenha ninguém, Deus é suficiente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus querido, Deus amado, mais um dia na Tua presença, mais um dia nesse propósito, mais um dia edificando a nossa fé, mais um dia, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, nos dando sabedoria na nossa caminhada. Senhor, nós vamos passar todos os processos, mas em nome de Jesus, Pai, não solte a nossa mão. Assim como o Senhor prometeu, fica conosco durante todo o processo e não nos deixe só. Enquanto, Pai, trabalhamos nesse processo, enquanto edificamos a nossa fé, aprendemos de Ti, enquanto caminhamos de encontro ao Teu querer e à Tua vontade, guarda a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela, guarda os nossos filhos, esposas, maridos, guarda os nossos, Pai. Enquanto estamos aqui debruçados em nome de Jesus, vai lapidando o nosso coração, vai cuidando da nossa mente, vai arrancando o que não é teu. Pai, nos ensina a depender de Ti, Senhor, porque ainda que o homem falhe, todavia o Senhor não falhará.
Todavia, Senhor, o Senhor permanece fiel. E nós queremos entender, Senhor, o que está acontecendo. Mas nós não queremos nem por um segundo saber que durante esse processo estamos sós. Se apresente, Senhor. Se apresente a nós. Vai falando conosco. Vai se mostrando nesse processo. Para entendermos que não estamos sós. E nos dê força para perseverar. Para continuar dando cada passo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, não é fácil. Cada processo desse tem uma dificuldade tremenda. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como é difícil abrir mão, como é difícil ser peneirado, como é difícil ser amassado, Pai. E separado, então, é muito difícil, Senhor. Mas esteja conosco. Vai nos dando o ar da sua graça todos os dias. Vai derramando da sua misericórdia sobre nós e sobre a nossa casa todos os dias, meu Pai. É o que te pedimos e por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Não é fácil, mas Ele está de mão dada com a gente em cada processo. E passar por esses processos de mão dada com Jesus não tem preço. Gente, entenda uma coisa. A vida, o mundo, vai te moer de qualquer forma. A diferença no mundo é que você está sempre voltando para o mesmo estágio, para o mesmo estágio, para o mesmo estágio. Você está sempre com Deus, não é avanço. Cada dia um passo, de graça em graça. Cada dia um avanço. Com Deus você vai para frente. Você já se viu numa situação que parece que quanto mais você faz, menos acontece? Já viu aquele ditado que diz, tô remando contra a maré? Você nada, abraçada, e nada dá certo? É porque Deus não tá. Porque quando Deus está, você vai chegar na praia. Você vai nadar, mas você vai chegar. Essa é a diferença. O processo todos vamos passar. Você pode escolher passar com Deus ou passar sem Deus. Com Deus você vai progredir, você vai adiante, você vai pular de etapas, cada dia mais forte, cada dia mais forte, cada dia aprendendo mais. Sem Jesus, você vai andar, e voltar, dá um passo e volta 10, dá um passo e volta 10. Gente, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu tô falando para você, tô dando testemunho de vida aqui. É um passo para frente sem Jesus e 10 para trás. Você constrói tudo, vem o vento e leva tudo, derruba tudo. Daqui a pouco você está de novo, reconstruindo de novo, recomeçando de novo, apanhando de novo, chorando de novo. Com Jesus é mudança. Deus te ama do jeito que você é, mas te ama muito para te deixar assim. Deus quer na sua vida progresso. Deus te ama o suficiente para te mudar, te moldar, te refazer. Isso que Ele está fazendo, esse processo aqui. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã nós vamos falar do 5º passo, a roda. Gente, é tremendo. Amanhã nós vamos falar da roda. A roda onde ele pega o barro, né, que já foi peneirado, amassado, separado. Aí ele começa a moldar o vaso, gente. Aí começa a moldar o vaso. Amém? Até amanhã. Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo.